Existem 3 livros na Bíblia conhecidos como literatura de sabedoria: Provérbios, Eclesiastes e Jó. Todos tratam das mesmas perguntas. Que mundo é esse em que estamos vivendo e como podemos viver bem nesse mundo? Então, como viver uma vida boa? É isso. Cada livro trata essas perguntas sob um ponto de vista único e é importante entender os 3 para ter uma visão correta e bíblica sobre a boa vida. Imagine cada um desses 3 livros como se fosse uma pessoa. Provérbios seria uma professora jovem e brilhante. Eclesiastes seria um crítico de meia-idade. Jó seria um desses homens mais velhos que já viram de tudo na vida. Vamos começar conhecendo o livro de Provérbios. A professora jovem e brilhante. Ela é inteligente e sabe tudo sobre trabalho, relacionamentos, sexo e espiritualidade. Ela consegue ver além do aparente e percebe o que poucos percebem. Seria a amiga perfeita para ter por perto quando você precisa de um conselho. Mas por que ela é tão inteligente? Provérbios consegue ver o que a maioria não vê. Ela sabe que existe uma força criativa invisível no universo que pode guiar as pessoas ensinando como devem viver. Ninguém pode ver essa força, assim como não pode ver a gravidade, mas ela afeta tudo e todos. O que é essa força? Em hebraico é chamada de Ormá, e geralmente é traduzida para o português como sabedoria. É um atributo de Deus que ele usou para criar o mundo. E Ormá faz parte da estrutura de tudo e de como tudo funciona. Quando tomamos decisões boas, justas ou sábias, estamos em contato com Ormá. Quando alguém toma uma má decisão, está trabalhando contra Ormá. Certo? Como está em Provérbios capítulo 1. A desobediência dos tolos irá destruí-los. Porém, aquele que escuta a sabedoria viverá em segurança. É como uma lei moral do universo. Sim, é um padrão de causa e efeito e ninguém pode escapar dele. Provérbios personifica tudo isso como uma mulher. Sim, a sabedoria. Certo. Ela passeia pelo planeta chamando, procurando ensinar qualquer um que deseja escutar e aprender. O que nos leva à segunda coisa que Provérbios ensina. Qualquer um pode interagir com a sabedoria e aprender como criar uma vida linda para si mesmo e para outros. Você pode criar com ela como um designer. Sim, mas na verdade, Ormá em hebraico não é simplesmente conhecimento intelectual. A palavra também pode descrever um artesão habilidoso que se destaca em seu talento, esculpindo madeira ou pedra, por exemplo. Você mostra que tem Ormá quando põe isso em prática e desenvolve a habilidade de criar uma boa vida. Isso faz sentido. Então tá, vamos achar a sabedoria. Mas antes, Provérbios tem outra coisa muito importante a considerar. Ormá não é uma força impessoal. É um atributo do próprio Deus. No pensamento hebraico, o caminho da sabedoria deve começar com o que Provérbios chama de temor a Deus. É o respeito saudável pela definição de Deus do bem e do mal. A verdadeira sabedoria significa aprender esses limites e não ultrapassá-los. Todas as ideias que você acabou de explicar estão nos capítulos 1 a 9 de Provérbios. Quando penso em Provérbios, lembro da coleção de ditados, os provérbios propriamente ditos. Fala sobre eles. Esses são os que você encontra do capítulo 10 até o fim do livro. É uma coleção de centenas de provérbios sobre todos os aspectos da vida. E Ormá é aplicada a eles, resultando numa orientação sábia para te ajudar a encontrar um caminho para o sucesso. Não importa o que você faça. Se eu projetar a minha vida baseada nos provérbios, ela vai ser boa. Sim, ou como diz Provérbios, dará saúde aos seus ossos, prosperidade e vida longa. Afirmação ousada. Você pode ver como isso acontece. Pessoas sábias tendem a se sair melhor. Na vida as coisas para elas costumam dar certo. Então, essa é a promessa e a sabedoria do livro de Provérbios. Provérbios é bonito, mas algumas pessoas podem dizer que é muito simplista, porque às vezes coisas horríveis acontecem com pessoas sábias, e algumas vezes pessoas tolas são recompensadas. Nem sempre funciona como pensamos que deveria ser. Isso mesmo. Por isso, precisamos ouvir outro amigo sábio. Eclesiastes, o crítico, porque ele trata desse problema e vai nos ajudar na jornada para encontrar a boa vida. Analisamos Provérbios representado por uma professora jovem e brilhante. Tudo tem a ver com buscar sabedoria, um atributo de Deus que está entrelaçado na realidade. Ela é otimista e sabe que quem usar a sabedoria vai ter uma vida boa. Mas então chegamos a Eclesiastes, que é mais parecido com um crítico de meia-idade, e ele diz: Você pensa que usando a sabedoria vai ter sucesso. É melhor pensar 2 vezes, porque a vida aqui debaixo do sol não faz sentido. Ele usa muito essa expressão. Para entender melhor, precisamos notar que existem 2 vozes falando. Primeiro, o professor, a quem chamamos de o crítico, é a voz principal. Mas somos apresentados a ele por outra figura, o autor. Ele é quem coletou as palavras do crítico e depois, na conclusão do livro, resume tudo e dá a palavra final. Por que o autor quer que a gente ouça o crítico? Ele quer sacudir sua visão do mundo, colocando tudo de cabeça para baixo, permitindo que o crítico explore 3 coisas muito perturbadoras sobre o mundo. E precisamos avisar que elas são bem tensas. Sim, a primeira é o passar do tempo, ou como o crítico diz: As gerações vêm e vão, mas a Terra já está aqui muito antes de nós. E assim estará muito tempo depois. Ninguém se lembra das pessoas de muito tempo atrás. E todas as pessoas ainda por vir também serão esquecidas por quem vier depois delas. Então, numa escala cósmica, você e eu somos só um pontinho. As estrelas nascem e morrem, formando planetas na órbita de novas estrelas. Esses planetas mudam ao longo do tempo e eventualmente se esgotam. Nesse cenário cósmico, toda a minha existência é como um piscar de olhos no tempo. O que nos leva à segunda observação perturbadora do crítico. Todos nós vamos morrer. Os humanos enfrentam o mesmo destino que os animais. A morte. Todas as pessoas, justos e injustos, bons e maus. Aqueles que oferecem sacrifícios a Deus e aqueles que não. Todos compartilham do mesmo destino. Toda essa atividade é loucura e então todos nos unimos aos mortos. Isso é deprimente. E a última coisa perturbadora para o crítico é a natureza aleatória da vida. Ela não é aleatória em Provérbios. Existe relação clara de causa e efeito entre fazer o bem e ser recompensado. Mas a vida nem sempre funciona desse jeito. O crítico observou o erro no sistema. Ele o chama de acaso. E, em suas palavras: Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os inteligentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. O que ele quer dizer é que, na realidade, não se pode controlar nada na vida. Tudo é muito imprevisível. Então, se eu tentar controlar a vida, com certeza vai fracassar. Ao longo do livro, o crítico usa uma metáfora para unir todas essas ideias perturbadoras. Pelo menos umas 40 vezes ele diz que tudo na vida é Hevel. Em hebraico significa fumaça ou vapor. Assim como a fumaça, a vida é bela e misteriosa. Toma uma forma, e antes que você perceba, toma outra forma. A fumaça parece sólida, mas se tentar segurar, ela escapa. E quando você está preso no meio da fumaça, é impossível ver com clareza. Nossas traduções modernas perderam a metáfora e geralmente traduzem Hevel como sem sentido. Mas se ler com atenção, o crítico não está dizendo que a vida é sem sentido, mas que o seu significado nunca é claro. Como a fumaça, a vida é confusa, perturbadora e incontrolável.
Então, o que a gente deve fazer com tudo isso? Surpreendentemente, em primeiro lugar, o crítico entende o ponto de vista de Provérbios. Ele diz que aprender sabedoria e viver no temor a Deus é uma ótima ideia. Sério? Ele acabou de dizer que isso não garante o sucesso. Mas ele sabe que é a coisa certa a fazer. Em segundo lugar, ele diz que como você não pode controlar a sua vida, você deve parar de tentar. Aprenda a segurar tudo com as mãos abertas, porque você realmente só tem controle de uma coisa, que é a sua atitude em relação ao momento presente. Pare de se preocupar, ele diz, e escolha desfrutar de uma boa conversa com um amigo, do sol em seu rosto, ou de uma boa refeição com quem você gosta. As coisas simples da vida. Sim, tanto as coisas ruins como as boas, porque ambas são presentes valiosos de Deus. E essa é a sabedoria surpreendente de Eclesiastes. Ouvir o crítico é doloroso. Pode levar você a alguns lugares sombrios. É por isso que o autor fala no fim do livro. Ele não quer que você perca a esperança, ele quer te tornar humilde. Alguém que confia no significado da vida mesmo quando você não consegue entender. E que um dia Deus vai limpar a Hevel e trazer sua justiça sobre tudo que fizemos. Ele diz que a resposta adequada para tudo isso é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Esse é o livro de Eclesiastes. Existe mais uma voz na literatura de sabedoria da Bíblia, que é o livro de Jó. Que traz a perspectiva final, muito necessária no nosso caminho em busca da sabedoria. Em Provérbios, aprendemos que Deus é sábio e justo. Aprendemos que Deus ordenou o mundo para que seja justo. Justos são recompensados, ímpios são punidos. Você recebe o que merece. Depois, a gente encontrou Eclesiastes, que observa que as pessoas nem sempre têm o que merecem. Sim, ele diz que o mundo nem sempre é justo, a vida é imprevisível e difícil de compreender, assim como a fumaça. Isso me faz pensar se Deus é mesmo sábio e justo. Exato. Essa pergunta é explorada em Jó, o último livro de sabedoria. Certo. Jó começa com uma história estranha que acontece no céu, que é descrito como uma espécie de centro de comando celestial. Deus está lá com essas criaturas angelicais, os filhos de Deus, e eles estão prontos para obedecer. Deus menciona um homem chamado Jó, seu servo, mostrando como ele é justo e bom. Uma dessas criaturas angelicais se aproxima. Em hebraico ele é chamado de o Satanás. Satanás? Quem é ele? Na verdade, essa palavra é um título, que significa aquele que se opõe. De todo o grupo, é ele quem questiona a maneira como Deus governa o mundo. E sugere que talvez Jó não ame realmente a Deus, que ele é bom só porque Deus o trata bem. E se Deus tirasse as coisas boas que deu a Jó, então veríamos quem ele realmente é. Ele acha que Jó está sendo falso. Isso mesmo. Talvez ele obedeça só para conseguir o que quer. Então, Deus concorda com esse experimento, permitindo que Satanás cause sofrimento a Jó. E Jó acaba perdendo tudo e todos que ele ama. Uma tragédia. E lembra que ele não merece esse sofrimento. Deus disse isso. O mais impressionante é que no meio de todo o sofrimento, Jó ainda louva a Deus. Pelo menos nos capítulos 1 e 2. Mas no capítulo 3 descobrimos como ele está realmente se sentindo. Ele recita esse poema que revela sua devastação. É uma longa maldição sobre o dia do seu nascimento. Depois, alguns dos amigos de Jó aparecem para ajudar. E todos dizem coisas como: Jó, você deve ter feito algo muito ruim para merecer isso. Afinal, sabemos que Deus é justo e que o mundo é ordenado pela justiça e integridade de Deus. Então, você deve estar recebendo o que merece. Nos 34 capítulos seguintes, Jó e seus amigos conversam em uma poesia hebraica bastante densa. Seus amigos continuam especulando por que Deus enviara esse sofrimento. E até começam a inventar listas com pecados que Jó poderia ter cometido. Mas depois de cada acusação, Jó defende sua inocência. E Jó é inocente. Sim, ele é. Ele está numa montanha russa de emoções. Em alguns momentos ele está confiante de que Deus ainda é sábio e justo. É, e em outros ele duvida da bondade de Deus. Inclusive, ele chega a acusar Deus de ser negligente, injusto e corrupto. No final do diálogo, Jó exige que Deus venha e se explique pessoalmente. E Deus faz isso. Ele vem como uma grande nuvem de tempestade. Deus não dá para Jó uma resposta direta. Ele não conta sobre a conversa com Satanás. Ele faz diferente. Deus leva Jó em um tour virtual pelo universo. Ele mostra a Jó a grandeza do mundo e pergunta se ele é capaz de governá-lo ou compreendê-lo, apenas por um dia. Ele mostra a Jó quantos detalhes existem no mundo, coisas que podemos ver todos os dias, mas na verdade não entendemos. Mas Deus sim, ele conhece tudo intimamente. Ele presta atenção na beleza e nas operações do universo de maneiras que nem sequer imaginamos, e em lugares que jamais veremos. Para concluir, Deus mostra a Jó duas bestas majestosas e se gaba de como elas são incríveis. Sim, elas são perigosas. Elas poderiam te matar num piscar de olhos. E Deus diz que elas não são más. Na realidade, elas fazem parte do seu mundo bom. Bem, então é isso. Essa é a defesa de Deus. É um pouco estranho. O que ele quis dizer com isso? Parece o seguinte. Do ponto de vista de Jó, parece que Deus não é justo. Mas a perspectiva de Deus é infinitamente maior. Ele está interagindo de forma dinâmica com todo um universo complexo quando toma suas decisões. E é isso que Deus chama de sua sabedoria. O pedido de Jó para que Deus se defenda é na realidade algo absurdo. Ele não ia entender essa complexidade mesmo se quisesse. Então, como nós ficamos? E isso coloca Jó numa posição de humildade. Ele nunca soube o porquê do seu sofrimento. E ainda assim é capaz de viver em paz e no temor a Deus. Mas não é aí que o livro termina, porque depois disso, Deus devolve a Jó o dobro de tudo que ele tinha perdido. E de novo, isso é surpreendente. Foi uma recompensa? Será que Deus estava dizendo: parabéns, Jó, você passou nesse teste? Não, o livro inteiro deixa claro que quando Jó perdeu tudo, isso não era uma punição. Então receber de volta não é recompensa. Por que ele recebe tudo de volta? Deus, na sua sabedoria, decidiu presentear Jó. Não sabemos o motivo, mas sabemos que agora Jó se tornou o tipo de pessoa que, aconteça o que acontecer, bem ou mal, ele confia na sabedoria de Deus. E esse é o livro de Jó e o fim da nossa série sobre sabedoria. Esses livros bíblicos de sabedoria são incríveis. Cada um oferece um ponto de vista único sobre uma vida boa. E é preciso ouvir todos para aprender a viver com sabedoria e no temor a Deus.